Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de português. O assunto é transitividade verbal. Neste vídeo, eu vou dar continuidade àquele treinamento dos exercícios de fixação. É a frase número 12, nós vamos partir dela. Lembrando que esse exercício de fixação já é o início da análise sintática. Então, a gente tem um passo a passo aí, né, que a gente segue, e eu vou ficar repetindo esse passo a passo ao longo de cada frase. É importante você não só anotar o gabarito, mas você verificar se você está raciocinando da maneira como deve ser. Até porque a análise sintática é a análise da frase, então existe um início, um meio, um fim dessa análise que é bom você internalizar. Então aproveite o exercício não só para anotar o gabarito, tá bom? A gente lembra que na aula passada nós falamos transitividade do verbo, né, que a gente chama de predicação verbal, lembra? Lembra que nós vimos que, os verbos se subdividem em dois blocos, que de um lado eu tenho os verbos de ação, do outro lado eu tenho os verbos que indicam estado, que é o pobre do verbo de ligação. Coitado! O verbo de ligação, ele é sem noção, lembra? Ele não tem noção, né? Ele só relaciona. Ele também é chamado de verbo relacional, porque a vida dele, coitado, o que ele faz? Ele relaciona o sujeito ao seu predicativo. A vida dele é ligar. Já o verbo de ação, que pode ser movimento ou não, lembra também que eu falei para você, para não ficar achando que a ação é só a pessoa se movimentando, que quando a gente fala assim, verbo de ação, por exemplo, se eu digo assim, ele dormiu profundamente, esse é um verbo de ação, mesmo que a pessoa, quando durma profundamente, mesmo que ela nem se mexa. É a ausência de movimento, mas é ação, porque ação é o que não é estado. Então é para você olhar para essas frases agora e entender que se o verbo indica estado, estado aparente, estado passageiro, mudança de estado, a gente vai ver isso hoje. Fique tranquilo, a gente ainda não viu, a gente vai ver isso hoje. Se ele indica estado, é de ligação. Mas se ele não indica estado, é de ação. E se ele é de ação, ele é um daqueles, lembra? Intransitivo, que não precisa de complemento, transitivo direto, que precisa de complemento sem preposição, transitivo indireto, que precisa de complemento com preposição, transitivo, direto e indireto, tá bom? Então é assim que nós vamos raciocinar. Outra coisa que a gente viu é que para um verbo ser de ligação, ele tem que ter predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação, ele sempre vem com o predicativo do sujeito. Se não houver predicativo do sujeito, o verbo não é de ligação. Por quê? Porque, poxa, se ele existe só para ligar o sujeito ao predicativo, se não tiver predicativo, como é que o verbo vai ser de ligação? Então, é obrigatório. Por isso que eu disse também que não adianta ficar decorando aquela lista lá da escola, que vale a pena manter se você decorou, vale. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Lembra aquela lista de verbos de ligação? Esses verbos que você memorizou, essa lista tá valendo? Tá, ela vale. Mas desde que você entenda que esses verbos aí, ser, estar, ficar, parecer, não serão sempre de ligação. Eles estão na lista porque eles podem ser de ligação. E quando é que o verbo é de ligação? Quando ele indica estado, quando ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. E o que é predicativo do sujeito? Você vai relembrar aí. Predicativo do sujeito é uma qualidade, um estado, que vem no predicado e se refere ao sujeito. Então, em cada uma dessas frases que virão, nós vamos fazer a análise sintática. Eu quero que você, a partir da frase 12, venha de novo comigo e o nosso passo a passo. Primeiro passo, vá ao verbo. Existe em Nova Lima uma importante mina de ouro. Fui ao verbo. Agora eu faço o quê? A primeira pergunta é pelo sujeito. Então, como é que eu pergunto pelo sujeito? Eu pergunto assim, o que é que existe? O que é que existe? Uma importante mina de ouro. Aí você vai colocar entre colchetes. Já usando os colchetes, aí lembre que quando a gente coloca entre colchetes, isso dá a exata noção de que aquilo é um todo. É um todo. Isso tudo é o sujeito. Tudo bem?
Tudo é o sujeito. Dentro desse sujeito, eu tenho o núcleo. Então, dentro desse sintagma dessa expressão, eu tenho o núcleo do sujeito. Isso aqui é o sujeito. E mina é o núcleo do sujeito. Mais adiante, o que você vai estudar? Você vai estudar aqui, tirando o núcleo, tudo que está ali ao redor. Então, extraindo-se o núcleo, o que vem nos arredores, ou é adjunta de nominal, ou é complemento nominal, que é conversa para mais um pouquinho, tá bom? Então, agora eu só quero que você circule os núcleos para já ir se acostumando com isso. Ó, achei o núcleo. Agora, depois de perguntar pelo núcleo do sujeito, ó, isso aqui é o sujeito, perguntei pelo sujeito, eu pergunto pelos complementos. A primeira pergunta é pelo sujeito, a segunda é pelos complementos. Você aprendeu também que, na hora de eu procurar complemento, na hora de analisar a predicação do verbo, eu tenho que olhar para o que vem depois. Olhe para o que vem depois, em Nova Lima. Então, a classificação do verbo, lembra, uma coisa que você não pode fazer hoje, e serão várias questões, então é hora de você adestrar seu raciocínio, isso é real, tem que adestrar. O que você não pode é ficar fazendo mais isso, ó. O que é que existe? O que existe, existe em. Ou o que existe, existe. Analisar o verbo não é fora da frase, desse jeito. É olhando para ela, lembra? Ó, olho para ela, olho para o que vem depois do verbo. Então, na hora que eu tiver que fazer a análise da predicação do verbo, eu olho para o que vem depois. O que vem depois manda a seta para o verbo? Está se referindo a ele? Sim. Tá. Mas é complemento ou é adjunto? Qual é a diferença entre complemento e adjunto adverbial? É circunstância. Se eu sentir cheiro de circunstância, será adjunto adverbial e não complemento. A diferença entre o adjunto adverbial e o complemento verbal, que é o objeto indireto, é que o adjunto adverbial indica circunstância. Ambos mandam seta para o verbo. Ó, em Nova Lima manda seta para o verbo, mas indica circunstância. Circunstância de quê? De lugar. Então, se indica lugar, é adjunto adverbial. Estou fazendo bem devagar para depois a gente poder arrebentar nas questões. Ó, se é adjunto adverbial, o verbo não precisa disso. Adjunto adverbial é coisa que pode sair da frase, mesmo que a sua curiosidade não queira. Lembra? Fofoca. Adjunto adverbial é coisa de fofoca. Então, o verbo não precisa disso. Pode sair. Por isso, se só tenho isso e o verbo é intransitivo, código 1. Vamos embora para 13. Vou ao verbo e pergunto. Quem é que contou? Quem é que contou? Vem. Vou ao verbo e pergunto. Quem é que contou? Quem é que contou ou o que é que contou? A pergunta pelo sujeito é sempre assim, ó. Quem é que ou o que é que? Quem é que contou uma história exemplar? Um amigo. Então, ó, vamos aos colchetes. Um amigo, tá bom. Um amigo contou. Um amigo, então, é sujeito. Tá. Núcleo do sujeito, amigo. O núcleo do sujeito será sempre ou um substantivo ou um pronome, exercendo a função de substantivo, um numeral. Ok, achei o núcleo. Então, esse aqui, ó, sempre que eu circular vai ser o núcleo, tá? Bom, resolvido o sujeito, aí eu pergunto pelos complementos. Como é que eu pergunto pelos complementos? Olhando para o verbo? Não, olhando para o que vem depois. Um amigo contou. Aqui quem conta? Conta alguma coisa, uma história exemplar, a alguém, me. Então, aqui, nesta frase, quem conta, conta alguma coisa. Esse aqui é o objeto direto, que é o sem preposição. Isso aqui é sem preposição. Esse uma é artigo. Então, eu tenho o objeto direto e o indireto. Esse me, nesse contexto, é o objeto indireto. Você vai ver depois que é já a aula que vem logo depois, ainda nessa apostila, nesse caderno, você vai ver aí que esse me, ele pode ser direto ou indireto, dependendo da frase. Ele é um coringa. Nessa frase, ele é indireto, por quê? Porque eu já tinha o direto. Quando eu já tenho o direto,
O outro complemento só pode ser o indireto. Mas você vai ver que em outras frases o me pode ser direto. Eles são coringas, me, te, se, nos, vos. Então, beleza, o verbo aqui pede 2 complementos. Então, ele é direto e indireto. Esse é o chamado verbo bitransitivo, tá bom? Ele é bitransitivo, direto e indireto, código 4. Bora, 14, frase 14, vamos. Ó, uma das janelas vivia aberta. Vou ao verbo e pergunto, o que é que vivia? Ou quem é que vivia? Uma das janelas. Deixa eu só mudar de cor, fica mais fácil para você visualizar. Eu vou usar os colchetes com outras cores. Uma das janelas é o sujeito. Beleza, achei o sujeito, agora eu vou procurar o núcleo. Qual é o núcleo? O núcleo, você vai ver, núcleo do sujeito, tudo tem núcleo. Objeto direto tem núcleo, adjunto adverbial tem núcleo, predicativo do sujeito tem núcleo. Achar o núcleo é patrimônio. A gente vai ficar fazendo isso hoje o tempo inteiro. Repare que um núcleo ou é um substantivo, ou é um pronome, ou é um numeral. E ele não vem com preposição. Normalmente ele não vem com preposição. Então, por quê? Porque você vai ver adiante que se vier preposição, aí já não é mais núcleo. É adjunto adnominal ou complemento nominal. Ou seja, satélite do núcleo. O núcleo fica ali, paradinho. E as outras coisas que estão nos arredores é que se referem a ele. Por isso que ele não vem com preposição. Porque se vier com preposição, aí já não será mais núcleo. Será ou adjunto ou complemento. Então, olhe para cá, olhe para cá. Ó, esse é o núcleo, uma. Ó, o núcleo é... Peraí, deixa eu tirar aqui. O núcleo é uma. Achar o núcleo ajuda você, inclusive, a fazer a concordância. Ó, uma vivia. Então, esse núcleo, isso aqui é um núcleo, ele é um numeral, porque nesse caso aqui é uma delas, uma de várias, né? E ele é núcleo do sujeito. Tudo bem? Você viu? Ó, janelas não pode ser núcleo, por quê? Porque há uma preposição aqui, ó, de, preposição de, tá? Então, por isso que o núcleo é uma. Tá bom. Então, achei o núcleo, vivi o sujeito. Esse aqui é o sujeito. Achei o sujeito. Agora, depois de viver o sujeito, eu vou viver os complementos. Tá, beleza. Na hora de classificar o verbo, eu não fico olhando só para ele, olha para o que vem depois. Quando eu vejo o que vem depois, aberta, aberta, não é um adjetivo, é. É adjetivo por quê? Porque se refere a esse uma. Está adjetivando uma janela, né? Uma janela aberta. É um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. Então, olhe para cá, olhe para cá. Esse vivia, nesse contexto, está indicando um estado. Para que serve o predicativo, Dri? O predicativo serve, ele existe para indicar o estado. O predicativo é o estado. Ele não é um complemento do verbo, ele é um estado. Você vai ver. Nesse caso aí é um estado permanente. Ela vivia aberta. Estava sempre aberta. Aí sim, por isso que é importante a gente, na hora de classificar o verbo, olhar para o que vem depois. O verbo viver aí, nesse contexto, ele não indica ação, ele indica estado. Por quê? Porque ele indica um estado permanente. Então, ó, vivia é estado predicativo do sujeito. Ai, não preciso nem, vou até colocar um número direto. Verbo de ligação, código 5. Tudo bem? Porque ele está apenas ligando o sujeito, que é uma das janelas, ao seu estado permanente. Nesse contexto, ele é verbo de ligação. Por isso que eu digo assim, o viver aqui não é verbo de ação, entendeu? Não é viver no sentido... Agora, se eu dissesse, ela vivia em Paris, aí é verbo de ação, que é levar a vida. Porque em Paris não é estado, é lugar. Então, veja, o verbo só indica estado se houver predicativo. Essa manha que você tem que pegar nessas frases. Por exemplo, o verbo estar. Essa aí, ó, isso aqui foi uma prova da FCC, cada frase dessas veio de uma prova. Aí você vai dizer, Adriana, sua louca, você sabe até as provas. Sei, eu faço isso todos os dias. A minha vida inteira. Ó, estava naquele dia em Friburgo. Aí eu vou ao verbo. Primeira pergunta. Sempre você tem que adestrar. Adestrar mesmo o raciocínio. Então, assim, não pode ficar desgovernado. Ó, vá ao verbo ir. Primeiro pergunte pelo sujeito. Quem é que estava? Quem é que estava naquele dia em Friburgo? Quando você olha para esse verbo, a primeira pergunta é: que sujeito é esse? Aí, lembra que na aula anterior a gente falou sobre isso?
você vai ficar na dúvida se o sujeito é indeterminado, tipo, não sei quem é, ou se é oculto, tipo, sei que, ó, tá escondido, mas no contexto a gente descobre. Porque essa frase aí tá solta. Se estivesse num contexto, esse é o tal do sujeito oculto. Ó, quando o verbo vem na terceira pessoa do singular, que é o caso aqui, ele estava, não é indeterminado. O sujeito é oculto. Indeterminado, não esqueça, é aquele daquela frase, onde colocaram minha bolsa? Ou levaram meu caderno. É na terceira do plural. Ou na terceira do singular com C, indeterminador, precisa-se de vendedores, lembra? Na terceira do singular, assim, não é indeterminado. Dri, como assim indeterminado? Indeterminado é aquele alguém não se sabe quem. Não é o caso. Esse sujeito é determinado. Existe um sujeito determinado, só que ele não aparece aí, por isso ele é chamado de oculto. Ele está no contexto. E aí você vai ver que nas provas, quando o verbo vem na terceira pessoa do singular, o sujeito é oculto e o referente, por exemplo, o CESP pergunta muito isso, o referente do sujeito oculto. O referente, para a gente saber quem é, se é ele, ela, está no texto. Agora, lembrando que da maneira como está, é que eu conheço esse texto aí, tá? Mas da maneira como está aí essa frase, o sujeito poderia até ser eu, porque estava é pretérito imperfeito do verbo estar. E o imperfeito do verbo estar, ele é igual na primeira pessoa eu e na terceira pessoa ele. Ó, eu estava, tu estavas, ele estava. Então, mas como eu conheço essa frase, ela estava num texto, eu sei que o sujeito não é eu, entendeu? Então, lembrando que a análise tem que ser sempre contextual. Por isso que eu coloquei terceira pessoa. Beleza. Agora, resolvi o sujeito. Depois de resolver o sujeito, essa análise sintática. Você vai resolver os complementos. Aí eu olho para o que vem depois do verbo. Olho para o que vem depois do verbo e já me acostumo a colocar os colchetes. Você vai se viciar nos colchetes e nas setas. Ó, aí, ó, naquele dia e em Friburgo, ó, naquele dia e em Friburgo. Pronto, coloquei colchete. Naquele dia em Friburgo. Beleza. Agora, venha comigo, ó. Naquele dia, manda a seta para onde? Pro verbo. Estava na... outra coisa que você aprendeu comigo na aula passada. Na hora de colocar a seta, não é uma seta assim aleatória. A seta vem de uma conversa com a frase. Ó, naquele dia se refere a quê? Estava naquele dia. Tá, se refere ao verbo, quando manda a seta para o verbo e vem com preposição, pode ser objeto indireto ou adjunto adverbial. Só que nesse caso, dá a ideia de tempo. Se dá a ideia de tempo, se é circunstância, então não é complemento, é adjunto adverbial. Adjunto adverbial de tempo. Beleza. Em Friburgo, manda a seta para onde? Naquele dia ou estava? Converse com a frase, ó. É naquele dia em Friburgo ou estava em Friburgo? Estava em Friburgo. Tá bom? Então, ó, estava em Friburgo. Manda a seta também para o verbo. Se manda a seta para o verbo, ou é objeto ou é adjunto, tá? Porque tá com preposição. Se tá com preposição, Dri, como é que eu vou saber se é objeto indireto, que você vai ver já já, você vai ver frases com objeto indireto, ou se é adjunto? Lembra, é circunstância. Circunstância de quê? Se é circunstância de lugar, então, ó, é adjunto adverbial. Tá bom. O que muda na minha vida saber que é adjunto adverbial? O que muda? Muda porque o verbo, quando ele só tem, olhe para mim, raciocínio simples. O verbo, quando ele só tem adjunto não é coisa que pode sair? O nome já diz, adjunto. Ele só vem junto, mas ele pode sair, é mera companhia. Aí, vê, se ele pode sair, o verbo não precisa disso. Se o verbo não precisa disso, o verbo não precisa de nada do que está ali. Então, o verbo é intransitivo. Código 1.
Lembra aquele mantra, não sei se a gente transformou em mantra já, que a gente disse lá que o verbo intransitivo nem sempre fica bonito sozinho. O verbo intransitivo nem sempre fica bonito sozinho. O verbo intransitivo nem sempre fica bonito sozinho. Eu olho para esse estava, ó, ele fica bonito sozinho? Não. Tipo, faz sentido sozinho? Eu estava ou ele estava. Não. Mas, por que ele é intransitivo? Você entendeu que enganaram a gente? Porque naquela aula lá que eu tive, eu tinha essa sensação de independência do verbo intransitivo. Eu achava que ele se bastava. Eu falava, nossa, esse verbo intransitivo, hein? Mentira! Por isso que há autores que dizem que eles são transitivos circunstanciais. Mas a gente não entra nesse mérito. A gente analisa assim, se é adjunto adverbial, pode sair da frase. Se pode sair da frase, o verbo não precisa disso. Então o verbo é intransitivo, mesmo não ficando bonito sozinho. De novo, lembra que a gente está chegando à 20ª frase, você tem um pouco mais de chances de internalizar, você tem mais chances ainda, até a frase 20, de ficar repetindo o raciocínio. Então vem. Vai, de novo, passo a passo. Vou ao verbo. Primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Quem é que parece? Ela. Ela é o sujeito. Qual é o núcleo? Só pode ser ela, só existe isso. O núcleo do sujeito, estou circulando, né? Circulei o núcleo. O núcleo do sujeito será um substantivo, um pronome ou um numeral. Ó, continuando aqui, aproveitando a interação do chat, Adriana, por que esse verbo não é transitivo indireto? Dri, tô tendo recaída. Dri, tô achando que tinha que ser transitivo indireto. Quem está em. Dri, peraí. Ó, recaída. Algumas recaídas ocorrerão e eu aproveito o chat. Beleza. Dri, então, ó, presta atenção. A recaída. Quem está em. Isso foi recaída. Adriana, eu tô com vontade de dizer que é verbo transitivo indireto. Por que não é? Porque se indica, esse em não indica lugar, se indica lugar. O verbo não precisa disso. Então não é quem está em. Por isso que eu te falei, não é para você classificar o verbo fazendo pergunta para ele. Quem está em. Isso é que não pode. Lembra que eu te falei que eu perdi o meu primeiro emprego por isso? Que eu não consegui a vaga de professora, lembra? Com aquele professor que vai ficar na história. Lembra que eu te falei que eu ficava fazendo pergunta para o verbo como você? Porque ensinaram a você desse jeito e eu ensinava desse jeito. Quem está em. Era assim. Só que não é para ficar quem está em. É para lembrar que se é lugar ou se é tempo, o verbo não precisa disso. Então, quem está. O verbo é intransitivo. Entendeu? Isso foi recaída. Recaiu. Pode recair que eu estou aqui. Tá? Dri, o predicativo do sujeito pode vir preposicionado? Pode. A gente vai ver na sequência, tá? Você ainda não estudou isso. Você só não sabe o que eu ainda não ensinei. Então, essas coisas, esses detalhes aí eu ainda não falei, tá bom? Então, fique tranquilo, você vai saber. Ela parece triste. Bom, achei o sujeito. Depois de achar o sujeito, agora vivi o sujeito, vou viver os complementos. Como é que eu vivo? Ó, eu olho para o que vem depois. Eu quero classificar esse verbo. Na hora de classificar esse verbo, eu olho para o que vem depois. O que vem depois, triste, é um adjetivo que indica estado. Isso aqui é um estado. Você entendeu que circunstância e estado são patrimônios? Ó, hein? Se você já pertence à seita da análise sintática, você já entende o que eu estou falando. Duas coisas que são patrimônios. Perceber quando há estado e perceber circunstância. Isso muda a vida da análise sintática, hein? Aposto que você nem sabia o que era esse negócio de estado, né? Ó, esse triste é estado. Estado. A gente achava que predicativo era só qualidade. Não, é estado. Quando você fala assim, ela parece triste, isso não é qualidade dela, qualidade, triste. Ah, não, é defeito. Não é nem qualidade nem defeito, é estado. O adjetivo não indica só qualidade.
Outra aula que a gente tem que esquecer, por exemplo, você vai fazer prova da FGV, ela acaba com essa história aí, rapidinho, de adjetivo é qualidade. Que qualidade? O que? Triste é qualidade? Nem defeito. Triste é estado. Então, adjetivo não é só qualidade. Olha que horror. A gente decorou esse negócio. Tá, Adri, o que muda na minha vida saber que isso é estado? Se é estado, vem no predicado e se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Na maioria das vezes, mas não sempre, o predicativo do sujeito vai ser um adjetivo. Mas ele pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome, predicativo do sujeito pode ter outras classes, mas normalmente ele é um adjetivo. Adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Pronto. Dri, outra coisa que eu aprendi na aula passada, mas eu quero relembrar. Dri, toda vez que tem predicativo do sujeito, o verbo é de ligação? Não. Olhe para cá. Viu Presta atenção agora. Não vai dar para você piscar. Viu um predicativo do sujeito? Quer dizer que o verbo seja de ligação? Não. Se o verbo não indicar ação, se o verbo indicar estado também, ele será de ligação. Mas, se o verbo... Então, achar predicativo não é o ponto final. Porque agora você vai olhar para o verbo. Se o verbo indicar ação e não estado, aí o verbo pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. O que eu quero dizer é que nem sempre que houver predicativo, o verbo será de ligação. Daí aquela aula de predicado verbo nominal. Eu posso ter um predicado nominal, um predicado verbo nominal. O que é o predicado verbo nominal? É aquele em que você tem um predicativo, mas o verbo é de ação. Entendeu o que eu tô falando? Não, mas você vai entender. Ó, achei predicativo. Tá, isso quer dizer que o verbo necessariamente vai ser de ligação? Não. Olho para ele. Ele indica estado ou indicação? Ele indica estado. Como assim, Dri, indica estado? É o estado aparente. A gente vai treinar isso com a FGV hoje. Hoje você vai pro topo. Ó, olho pro parece e penso. Isso é estado. Parecer é estado. Como assim estado? Porque não é ação, é o estado aparente. Quando você usa o verbo parecer aqui nesse contexto, você está dizendo que a aparência da pessoa, ela parece triste. O estado dela aparente é de tristeza. Aparente por quê? Porque pode ser que ela não esteja, né? Então, sim, de que estado ele é de ligação. Repita comigo. Nem sempre que houver predicativo, o verbo será de ligação. Nem sempre que houver predicativo, o verbo será de ligação. Dri, é aparente porque o verbo é parecer? O verbo parecer, ele traz sempre essa ideia de aparência. Pare para pensar no verbo parecer. Você diz assim, você parece feliz. Isso é um estado aparente. Aparência, entendeu? Numa prova da FGV, ela trouxe assim, acho até que eu coloquei essa questão, assim, assinale a alternativa que indique aparência. Aqui entre nós, cara, só entendedores entenderão. Para pra pensar, o leigo, alternativa que indique aparência, era o verbo aparecer. Para pra pensar, ele é de aparência, né? Não necessariamente a pessoa está, é aparência. Vem. Agora eu vou mostrar uma pessoa recaindo. Ó, vou mudar de cor. Vou mostrar o que eu vou fazer com roxo. Não é para você copiar. É você antes da aula. Olha como você era antes da aula. Quem distribui alguma coisa em alguma coisa. Direto, direto sem preposição, indireto com preposição, verbo transitivo, direto e indireto. Pronto. Acabou. Hein? Você fez assim em casa? Você fez desse jeito? Não, né? Posso confiar, né? Agora eu vou apagar tudo. Pare com esse negócio de sem preposição, com preposição, direto e indireto. Não é assim. Então, agora eu vou mostrar você.
Esse era o outro lá. Agora é você. Vou ao verbo. Primeiro pergunto pelo sujeito. Quem é que distribuiu? Vou fazer tudo direitinho, como eu aprendi com a Adri. O sujeito é nós. Nós. Sujeito é nós, mas eu não estou vendo qual é. Ele não está aqui. Então, rapidamente, vou classificar esse sujeito. Esse sujeito é oculto. O sujeito oculto é aquele que está escondido, lembra? E é desinencial. Tá cheio de outro lá aí no chat, né? Ainda é. Claro, você só teve uma aula. Você vai deixar de ser o outro lá rapidamente assim? Claro que não. Eu, hein? Também não fique se cobrando tanto. É uma mudança de paradigma. Não é fácil. Fico imaginando se eu tivesse... Quando eu tenho aula de matemática, por exemplo, com o Bruno Lima. Cara, eu sou... Você já viu, né? Como eu sou. Tipo, é mudança de paradigma. É pensar. Tipo, então, é difícil até você desintoxicar. Então, não fique também em desespero. Ó. Então, ó, sujeito oculto, nós. Beleza. Lembra que o sujeito, quando o verbo vem na primeira do plural ou na primeira do singular, é desinencial ou oculto? Por que desinencial? Lembra? Falamos isso também na aula passada, estou revisando tudo. Desinencial porque ele está na desinência do verbo. Esse mois indica nós. Tudo bem? Sim. Agora vamos deixar de ser o outro lá, é um processo. Agora vamos classificar a predicação do verbo. Agora eu resolvi o sujeito, vou resolver os complementos. Como é que eu resolvo os complementos? Resolvo assim, ó. Então, eu tô te ensinando português com lógica. Então, não dá para você ficar fazendo o que você fazia. Chega. Colchetes, salvo. Ah, não, roxo é o outro lá, né? Peraí, foi mal. Azul. Não, gente, eu não quero roxo. Ó, então vai. As cartas na mesa. Por que eu uso colchetes? Porque são blocos. Então, ó, vou classificar o verbo. Em vez de ficar olhando para o verbo, eu olho para o que vem depois. O que vem depois manda a seta para ele? Manda as cartas e na mesa. Tá, então esses dois grupos, essas duas expressões mandam seta para o verbo. Tá, quando manda a seta para o verbo, ó, olha para cá, se refere a verbo, ó, vou escrever isso, cara, porque eu sou chata. Quando manda a seta para o verbo, quando manda a seta para o verbo, vírgula, ou é adjunto adverbial, circunstância, ou é objeto, complemento. Primeiro, pergunte se é circunstância. Cara, até isso é processo. É isso mesmo. Ó, primeiro pergunte se é circunstância. Não pergunte primeiro se é complemento, senão você vai errar. Se você ficar perguntando é complemento, você vai achar que tudo é complemento. E aí, você vai lembrar essa aula. Por que não é complemento? Porque é circunstância. E o que é circunstância é adjunto. Entendeu? Ó, vou repetir. Quando manda a seta para o verbo, ou é adjunto adverbial, se houver circunstância, ou é objeto, complemento. Primeiro, pergunte se é circunstância. Pronto. Se você raciocinar assim, você não vai errar. As cartas, manda a seta para o verbo. Traz ideia circunstancial? Não, é complemento. Quem distribui, distribui alguma coisa. Então, ó, as cartas, tá sujinho, mas é confiável. É objeto direto. Ó, na mesa, manda a seta para o distribuímos? Manda. Na mesa, manda a seta para o distribuímos. Distribuímos na mesa. Então, realmente se refere a distribuímos. Tá, beleza. Manda a seta para o verbo e tem preposição. Se eu perguntar primeiro se é complemento, eu vou achar que é. Distribuímos em. Distribuímos, quem distribui, distribui em. Não é assim. Eu vou perguntar primeiro se é adjunto. Na mesa é adjunto? É porque traz ideia de lugar. Na mesa é lugar. Se é lugar, é adjunto. Então, se é adjunto, o verbo não precisa disso. Então, o verbo é o quê? Transitivo direto. Código
2. Ele só tem um complemento. Tudo bem? Foi? Isso é aula de conjuntos. É mesmo, né? Então, por isso que eu tô te falando, português e raciocínio lógico são a base da vida da pessoa. E o português é lógica pura, é pura lógica. Foi? Então tá bom. Ó, Dri, então eu tinha errado porque eu tava... Então, o que eu não posso fazer? Olha pra mim, eu sou do tipo que eu só aprendo se alguém me disser o que eu não posso fazer. Então, por exemplo, vamos lá, tô lá querendo aprender um exercício. Aí o professor fala, Adriana, tem que fazer assim. Ah, eu sou lerda mesmo. Aí eu fico assim, tá, tudo bem, entendi. Mas, me conhecendo, eu prefiro entender o que eu não posso fazer. Porque aí eu aprendo o que eu posso fazer. Então, assim, o que eu não posso fazer? Ah, entendi. E aí, eu fico olhando para o que eu não posso fazer, naturalmente eu aprendo o que eu tenho que fazer. Faça desse jeito, ó, olhe para cá, olhe para cá. O que eu não posso fazer? Ficar assim, ó, quem distribui alguma coisa em alguma coisa. Eu não tenho que ficar conversando com o verbo. Eu tenho que olhar o que vem depois, colocar em blocos, colocar as setas. Tem que ir primeiro para as setas. Colchetes, setas. E aí, vi que tudo manda seta para o verbo, aí eu sei que pode ser adjunto ou complemento. Então, não é analisar olhando para o verbo, quem distribui alguma coisa em alguma coisa, como a gente fazia. Isso que a gente fazia tá errado. Agora, você tem que pensar como. Você tem que olhar para o que vem depois, colocar em colchetes, colocar as setas, e aí pensar se traz circunstância, é adjunto. Por isso que tem que sentir o cheiro de circunstância. Vem. 18, tá acabando. Chegamos alegres. Ó, primeiro, vou ao verbo. Pergunto pelo sujeito. Dri, se colocar a frase na ordem direta fica mais fácil? Claro, é porque eu ainda não estou fazendo isso, eu estou começando, mas eu tenho alunos aqui que já estão comigo já lá na frente e já estão colocando as frases na ordem direta. Ótimo! Isso a gente vai fazer, mas eu ainda nem ensinei aqui. Chegamos alegres. Vem. Vou ao verbo e pergunto. Quem é que chegou? Nós. Qual é o sujeito? Posso fazer no silêncio? Já? Não. Sujeito oculto, porque está escondido. E desinencial, porque na desinência eu consigo descobrir quem é a primeira pessoa do plural. Lembra? Beleza. Resolvido o sujeito, vou resolver o complemento. Como é que eu vou resolver o complemento? O que eu não posso fazer? Como é que eu fazia antes? Eu ficava assim, ó, olha o que eu não posso fazer. Ó, eu ficava assim, quem chega, chega. Gostei. Hein? Ele se basta. Sei lá se se basta, vou olhar aqui para o lado. Para eu saber se ele se basta ou não, analisar o verbo significa olhar para o que vem depois dele. O que vem depois dele é adjetivo. É o estado. Se é o estado, se refere a ele? Não. Se refere a nós. Ele é um adjetivo. Ele não é um advérbio. Ele se refere ao pronome nós. Nós alegres. Então, ele é um adjetivo, ele é um estado que está no predicado e se refere ao sujeito. Ele é um predicativo do sujeito. Entendeu? Tá, beleza. Dri, isso muda o que na minha vida? Achei um predicativo. Necessariamente o verbo vai ser de ligação? Responda. Quando eu acho predicativo, é certo que esse verbo seja de ligação? Achei predicativo, então o verbo é de ligação? Lembra que eu te disse lá? Ó, achei predicativo. Achei predicativo. Onde é que eu anotei isso? Lembra? Ah, aqui, ó. Achei predicativo. Olho para o verbo. Se o verbo indicar estado, é de ligação. Se o verbo indicar ação, aí ele não é de ligação. Ele é um desses, intransitivo, transitivo direto, blá, blá, blá. Predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Esse verbo
É de ação. É. Então, não é de ligação. Chegar não é... Esse verbo não indica estado. Ele indica ação. Ele é um verbo nocional. Ele tem noção. O verbo de ligação não tem noção. Ele só liga. Ele só indica estado. Então, ele é um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, olhe para cá, olhe para cá. Ou ele é intransitivo, transitivo direto. Nesse caso, ele precisa de algum complemento? Não, porque o que vem depois dele nem se refere a ele. O verbo é intransitivo, código 1. Isso prova que predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo, não só verbo de ligação. Tanto é que lá na escola, lembra que a professora fazia isso? Não sei se você lembra. Eu lembro que a professora falava assim: chegamos e estamos alegres. É como se houvesse um verbo de ligação escondido aqui, sabe? É como se eu dissesse estamos, sabe? Porque eu tenho um predicativo aí, mas eu não tenho um verbo de ligação. O verbo é de ação. É como se o verbo de ligação estivesse aí implícito. Tá? Então, você pode fazer isso mentalmente, colocar um verbo de ligação implícito? Pode. Chegamos e estamos alegres, tá? Mas é só coisa da sua imaginação. Ele não está aí, tá? Porque teve uma prova, deixa eu só falar rapidinho. Houve uma prova da FGV, cara, que a banca fez isso. Por isso que eu tô te falando, essa minha teoria não tá errada. A galera que tá lá deu aula pra gente. Pra você não, mas deu aula pra mim. E estão usando tudo que usaram contra a gente, a favor da gente, estão usando contra a gente, os macetes que eles deram e que eles viram que agora eles entendem que os macetes são furados, eles usam contra a gente. Houve uma prova da FGV que a banca dizia assim, era uma frase nessa estrutura, chegamos alegres. Aí ela perguntava, nessa frase há 2 verbos, um claro e um implícito. E estamos, tipo isso. Errada, não era essa, não existe implícito. É o macete que a gente usa de colocar um verbo de ligação para entender que isso aqui é um predicativo do sujeito, mas esse verbo de ligação não existe. E aí a banca usou isso contra... Cara, eu nunca esqueço essa questão, porque eu falei, cara, esse cara que formulou essa questão, ele deu esse macete. E agora ele viu que é furada. E o que é pior, em vez de se arrepender, tá usando contra a gente. Ó, quero ver você acertar 19. José caiu doente. Vou ao verbo e pergunto pelos... Quero ver quem vai acertar 19. Ó, José é sujeito, caiu... Pronto, resolvi o sujeito. Sujeito simples. Agora eu vou resolver o verbo. Olho para o verbo. Fico olhando para ele, quem cai, cai. Não, palhaçada, não faço mais assim não, Dri. Olho para o que vem depois. Doente. Doente é estado, não é estado? É. Doente é um adjetivo. Ó, doente é um adjetivo. Doente é adjetivo. José doente. Menino doente. Na função de predicativo do sujeito, é um estado. Quando eu tenho o predicativo do sujeito, eu lembro que predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Aí, olhe para cá, eu olho para o verbo, pergunto se ele indica estado ou indicação. Olho para o verbo. Agora eu já vi que há um predicativo, mas isso não é garantia de nada. Haver um predicativo não é garantia de nada. Haver um predicativo não é garantia. Agora, para eu saber se o verbo é de ligação ou não, eu pergunto se ele indica estado. Ele indica estado? Indica. Porque quando você diz cair, você diz mudança de estado, código 5. Isso. Não é cair de tombar. Não é cair de... Peraí. Que eu caí. Existe o cair, tombar, que é o verbo de ação. Que de tudo isso é frase tirada de prova. Que demais. Você entendeu que esse verbo é de ligação? Você entendeu que esse verbo não está na lista de verbos de ligação da escola, mas que ele é de ligação? O verbo cair, nesse contexto, indica mudança de estado. Ele não indica ação, ele indica mudança de estado. Ele é de ligação. Porque quando eu digo que ele caiu doente,
eu tô querendo dizer que ele ficou doente. Caiu é igual a ficou. Troque por outro verbo de ligação. Cair aqui é igual a ficou. Isso. Agora eu vou mostrar o outro lá, que pode ainda habitar em você. Olha quem errou bem, mas ainda errou. olha aqui o que a galera que errou pensou. Isso aqui é o outro lá, que habita em nós. Mas nós vamos expurgar. Ó, doente. O outro lá, não copie agora, tá? Doente. José caiu. Como? Doente. Modo. Adjunto. Adverbial. De modo. Doente é modo. Manda, ó. O outro lá coloca a seta também, mas coloca a seta pro lugar errado. Caiu doente. Caiu como? Modo, adjunto, adverbial de modo. Verbo intransitivo. Quem cai, cai. Entendeu? Ó. Nada disso, Márcio. Márcio, para com isso, Márcio. O Márcio aqui no chat. As frases soltas nos dão possibilidade de várias interpretações. Para com isso. Só existe uma interpretação. Não vem que não tem. Não venha defender o outro lá. A frase vem assim na prova. Não tem esse negócio de várias interpretações. Só existe uma interpretação possível aqui. Quando a gente fala que José caiu doente, a gente não está falando que ele caiu desse modo. Caiu como doente, que é o jeito de ele cair. Não, quando a gente fala que ele caiu doente, entende-se, sem necessidade de contexto, que ele ficou doente. Ele não estava. Ele estava bem e ficou doente. Não precisa de texto para isso aqui, não. Só há uma possibilidade de interpretação. Isso aqui é recaída. Dri, como é que eu faço para não ter essa recaída? Agora eu vou usar o verde para mostrar a diferença. Ó, por que que não é modo? Por que que não é modo? Porque pode variar. Ó, usa esse macete. Doente não é modo, é adjetivo. Sabe por quê? Porque é variável. Na dúvida, tente variar. Isso aqui é mantra número 465. Mantra. Cadê a nossa lista de mantras? Cara, esse mantra, Você sabe o número em que paramos do mantra? Enquanto vocês vão decidindo aí o número, eu vou colocar aqui qual mantra eu quero que vocês anotem. Ó, na dúvida, tente flexionar. O que é flexionar, Adri? Feminino, plural. Ó, então, paramos no 8, obrigada. Mantra número 9. Na dúvida, tente flexionar. Jogue para o feminino, plural. Se não, caso se flexione, será adjetivo, vírgula, não advérbio. Cara, esse mantra é um mantra que diferencia o advérbio de modo do adjetivo, que é uma recaída muito comum. Por isso que eu te digo, cara, quando cair essa ficha para você, você já não vai ser mais a mesma pessoa, você vai deixar de errar um monte de coisa. Por quê? Porque é muito natural a gente achar que tudo é modo, entendeu? Lembre que modo é jeito. Ó, não confunda o mantra continuação. O mantra ele tem parte 1, parte 2. Ó, não confunda modo, que é igual a jeito, com estado. Tá ligado? Tá bom?
Aí do nada aparece um comentário assim no chat: língua portuguesa é complexa demais. Tipo, vou desabafar. Não é complexa. Raciocinar dá trabalho, né? Porque aí, o que acontece? A gente aprendeu de uma maneira tosca porque também fomos subestimados. Ninguém deu essa aula pra gente de um português lógico. Então, assim, dá as regras, a pessoa decora, nunca aprende. Entendeu? Nunca vai aprender. E detalhe, se decorar ainda resolvesse, mas decora as coisas erradas, cara. Então, assim, não tem jeito. Por isso que dá trabalho no início, mas depois é apaixonante. Pare com esse negócio aí, tá? Ó, na dúvida, tente flexionar. Caso se flexione, será adjetivo, não advérbio. Não confunda modo, jeito com estado. Então, olha só, isso é modo? Isso é modo? Não, isso não é modo. Doente é modo de alguém cair? Não. Eu não conseguiria colocar no plural, ó, doentes. Eu posso dizer, os meninos caíram. Ai, peraí. Os meninos caíram doentes. Eu não posso. Então, se é variável, é adjetivo. Se é adjetivo, ó, agora voltando para o verde. Se é adjetivo, está no predicado. Então a seta não vai para Caiu, vai para José. É o José doente, não é Caiu doente, porque não é modo de cair, é o estado. É adjetivo, é o estado de José, é predicativo do sujeito. Então esse mantra aí resolve, tipo, senão você vai ficar numa de achar que tudo é modo. E aí você vai dizer que esse verbo é intransitivo, por que você vai errar? Porque você vai achar que quem cai, cai. Em outro contexto, por exemplo, José caiu no buraco. Hein, gente? Poxa, cara, chegamos ao final. Ó, agora só questões, mas por favor. Ó, diferente seria se eu dissesse José caiu no buraco. Hein? Bora fazer a análise dessa frase? Verde. Isso aí, que foi o que a pequena ali disse. Ó, no buraco tem cheiro de lugar. Ai, que linda você dizer isso. No buraco tem cheiro de lugar. Cara, olha como, olha o que ela falou. Olha como ela já entrou no raciocínio. Entendeu? Qualquer pessoa que passar aí vai falar: como assim cheiro? Que aula é essa? Como assim no buraco tem cheiro de lugar? Como assim a Adriana gostou de ouvir isso? Amei, porque tá mostrando que ela sabe. Só a gente para entender esse negócio de no buraco tem cheiro de lugar. Você entendeu a frase que ela colocou ali? Eu, você entendemos, mas qualquer um que olhar vai falar: que louco. Se tem cheiro de lugar, é adjunta adverbial. Se é adjunta adverbial, pode sair da frase. Se pode sair da frase, o verbo não precisa disso. Entendeu? Então vem. Ó, 20. 20. Claro que tem que puxar aí pro time, né? Aquela estrela no peito é uma predestinação, símbolo ao mesmo tempo de fulgor e solidão. Ó, então, é isso aí. Seja frio, não fique voando aí, pensando em time. Ó, o que é uma predestinação? Aquela estrela no peito. Aquela estrela no peito é sujeito. Qual é o núcleo? Estrela. Tá, Adri, ó, vou fazer a análise do outro lá. O outro lá primeiro. O que eu vou fazer aqui é roxo, tá? Não é para copiar agora. Aquela estrela no peito é o quê? O que é o quê? Uma predestinação. Objeto direto. Uma predestinação. Objeto direto. É o quê?
Não, nada disso, nada disso. Não é o que. Ora, na hora que eu for classificar um verbo, eu não fico falando é o que. Eu olho para o que vem depois, uma predestinação, e coloco a seta. Eu sempre parto da seta. Uma predestinação está mandando seta para estrela. A estrela, uma predestinação. Predestinação é um substantivo. É substantivo, né? Porque isso aqui é um artigo. É um substantivo que está no predicado e qualifica o sujeito. É um estado predicativo do sujeito. O verbo é indica estado. É um estado. Adriana, predestinação estado é um estado permanente. O verbo ser, ele indica normalmente estado permanente. O verbo ser normalmente é estado permanente. Repita isso. Ó, quando eu digo que aquela estrela no peito é uma predestinação, eu quero dizer que ela é sempre, vai ser sempre assim. Então isso é um estado e é um estado permanente. É verbo de ligação. Código 5. Só que quem errou ficou nesse negócio de é o quê? É alguma coisa. Não, você teria que ver que predestinação se refere a estrela. Por isso que eu disse lá atrás, ó, predicativo do sujeito não é só adjetivo, pode ser um substantivo que esteja no predicado, por isso o nome dele é predicativo do sujeito, é um substantivo que está no predicado e se refere ao sujeito, entendeu? Teve recaída? Tudo bem. Cara, depois de viver essas 20 frases, você já não é mais a mesma pessoa, concorda? O que você acha? Né? Você já é diferente. Então, confie. Eram 20 frases mesmo para acabar com a gente. Agora é só resolver questões.